Olá, Juventude Sagaz. Eu sou Tarek Nina, professor de Educação Física dos primeiros anos do Instituto de Educação do Amazonas. E infelizmente, como nós não estamos podendo nos encontrar presencialmente, vamos tentar buscar algumas soluções para reduzir essa saudade e tentar ajudar no aprendizado, né? Como escolhido pela turma, o tema em votação foi os esportes coletivos. Eu vou apresentar aqui para vocês esse material que é do governo de Pernambuco, fruto de um concurso de produção de material pelos professores e que está muito bem detalhado com o assunto que nós queremos abordar. Então, estou aqui bem acompanhado com o Mohamed Ali, os Beatles e outros astros da música internacional, mas o nosso tema mesmo é esportes, né? Então, primeiro ponto que nós vamos começar a abordar é um relembrar desse conceito de esportes, né? Deixa eu só tirar meu rosto daqui para vocês enxergarem os slides. É um tema que a gente já discutiu bastante e é importante que vocês não esqueçam. Não precisa saber o conceito, mas entender que existem diferenças entre esporte e jogo. Temos aí um conceito que o professor Valdir Barbante coloca e ele vai definir o esporte como uma atividade cooperativa institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, umas palavras aí um tanto difíceis, né? Mas a gente pode focar em alguns pontos no que nós já discutimos lá, só para relembrar, né? Há dois fatores importantes para definir e diferenciar o esporte e o jogo, e é importante que vocês relembrem. Eu não vou dizer agora, porque vocês já estudaram isso, né? O Barbante ainda fala sobre fatores intrínsecos e extrínsecos. Isso aí eu vou explicar um pouquinho, né? São fatores internos, intrínsecos, aquilo que está relativo a mim internamente, extrínsecos relativos ao meio. Então, é uma atividade competitiva institucionalizada, né? E que difere do jogo. Vocês já estudaram, vocês sabem muito bem quais são as duas características importantes e vocês daqui a pouco vão acertar. Então, seguindo essa apresentação, ela vai dar um conceito sobre modalidade esportiva, né? Para que faça essa diferenciação entre individual e coletiva. A questão é óbvia, né? Nós podemos olhar uma individual, aquela praticada por um atleta, e a coletiva praticada em equipe ou mais de dois atletas, de dois a mais atletas. Então, é possível dizer que existem esportes que são coletivos e individuais? Eu creio que sim. Se a gente pensar no atletismo, né, a maioria das provas do atletismo são individuais, mas nós temos uma que é a prova coletiva do atletismo, que é o revezamento, em que os atletas vão passar aquele bastão entre eles e completando uma distância determinada, né? Importante analisar que os esportes coletivos, eles são também feitos de atividades individuais, e alguns fatores vão influenciar mais ou menos em como essa ação individual tem resultado no sucesso do jogo. Isso é importante vocês tentarem analisar, principalmente de forma mais prática. Esses fatores eles estão provavelmente relacionados às características principais dos esportes, que é algo que a gente já estudou rapidamente. Os alunos mais antigos eu já discuti isso com eles, mas é o foco dessa primeira aula que nós vamos falar sobre os esportes coletivos. Esses slides aqui eu diria que vocês usassem e tomassem como primeiro material de consulta, e vai ser dividido em algumas aulas, né? Então vamos seguir. Existem basicamente, para identificar os esportes coletivos, 6 características fundamentais. O termo utilizado na apresentação é o MEC, né? Modalidade Esportiva Coletiva. E ela vai dar uma referência aí, um confronto entre duas equipes que se dispõem pelo terreno
de jogo e se movimentam de forma particular, com o objetivo de vencer, alternando-se em situações de ataque e defesa. Então, provavelmente aí o conceito do Júlio Garganta. Alguns pontos importantes antes da gente entrar na estrutura, né? Olha só os pontos que ele vai levantar. A alternância entre ataque e defesa, isso é um ponto importantíssimo para entender o que é um esporte coletivo, um confronto dentro do terreno de jogo, né? Que é o espaço. E aí vão aparecer as 6 características. A primeira, mais importante, é que vocês normalmente logo percebem, né, que é a presença do mob, ou pode ser um objeto esférico, ele chama aí o esférico a bola, né? Mas nem sempre vai ser esférico, como ele diz. Geralmente temos aí a segunda opção, que é a bola de futebol americano, que é oval, né? Temos o disco para o hóquei, e temos alguns outros esportes que nem sempre vão utilizar uma bola. Então, mas basicamente a maioria dos esportes é bola. Nós podemos chamar isso de móbil ou de bola. Móbil, M-O-B-I-L. Então, aquilo que vai se movimentar dentro do espaço do jogo, provavelmente para chegar num ponto principal que vai gerar o ponto. E essa é a primeira importante característica dos esportes coletivos. A segunda delas, então, vai ser o espaço de jogo, né? Ele vai chamar o terreno delimitado. Temos aí 4 exemplos: um campo de futebol, um campo para o futebol americano, que nos Estados Unidos também é chamado de futebol. Eles chamam o nosso futebol de soccer, né? Apesar do nosso futebol ser mais antigo do que o futebol americano. Temos aí um exemplo de campo de beisebol. Não aparece o diamante, mas é conhecido como diamante, e uma quadra de basquete. Então, o terreno do jogo, o campo, a quadra, o espaço do jogo é a segunda característica importante para os jogos coletivos esportivos ou modalidades esportivas coletivas. Quando você percebe, se você quiser fazer a descrição de um esporte, você pode usar essas 6 características. Até para um jogo mais simples é possível utilizá-la, né? Vamos seguindo para a nossa apresentação. Vira a página. Pronto. Terceira característica é a meta. Podemos chamar também de alvo. Uma meta a atacar ou defender, baliza, cesta, por exemplo, né? É um local alvo, é aquilo que vai me gerar o ponto. Então nós temos aí o gol, que é a baliza tanto para o futebol quanto para o polo aquático, o gol pequeno aí para o hóquei, né? Temos aí os 3 paus, que é o Y do futebol americano, também utilizado no rugby. Ou final para o futebol americano temos a end zone, que é aquela linha final que você ultrapassou dali, você tem o touchdown. Ou para o rugby você marca o try ao apoiar a bola no solo. E temos a cesta, que é o alvo do basquete, né? Por isso em espanhol, inclusive, chama-se baloncesto. E se você analisar o termo em inglês, né, para o basquete, que é a origem desse jogo, chama-se basket. Se é o basquetebol, mas basket é uma cesta. É como se fosse, e para a gente chamou o basquete, né? Pegou só essa parte, para o espanhol chama-se o baloncesto. Então, seguindo, a próxima característica, se é um esporte coletivo, é importante colocar que nós temos companheiros de equipe. Não vou jogar sozinho, e por isso que muitos daqueles atletas, jogadores que são chamados fominhas, né? Passa a bola, Neymar. Às vezes não se criam, né? Acham que o jogo é estritamente individual, não. Principalmente para o futebol, eu acredito que quando maior é o espaço de jogo, mais necessária é essa interação entre os jogadores. Quanto mais jogadores eu tiver na minha equipe, eu vou precisar ter mais interação entre eles. O futebol, um campo de 100 metros, será que é fácil eu chegar, pegar uma bola na defesa, sair driblando todo mundo e chegar ao ataque? Nem o Messi consegue fazer isso sempre, né? Já fez algumas vezes. Os ronaldistas aí vão ficar chateados se eu falar isso, né? Mas o jogo coletivo, ele tem essa característica. Eu tenho os companheiros. Não dá para jogar sem os companheiros, senão vai virar jogo individual. E a característica é importante, que eu preciso usar essa cooperação entre os jogadores
para ter o sucesso. Ok, pessoal? Vamos seguindo, passa a tela. Por que não quer mais passar a minha tela? Passou uma a mais, né? E, obviamente, se eu tenho os companheiros, vamos ter também os adversários, né? Esse é um ponto importante para analisar sobre os esportes coletivos. Lá no início ele vai descrever como uma atividade em que eu ataco e defendo, né? Então a característica principal dos jogos coletivos é que eles trabalham numa relação de cooperação e oposição, ou seja, eu coopero com alguém e me oponho ao outro. Então, se eu coopero com meus companheiros e me oponho aos adversários, e aí essa é a relação importante. O que vai definir a hora que essa diferença, né? São dois pontos importantes, duas fases importantes na realização do jogo coletivo. E também muito importante nos jogos coletivos são as regras, porque elas definem várias características, né? Elas estão todas relacionadas ao campo de jogo, ao tipo de móvel que vai ser utilizado, as condições do jogo, do espaço, né? Vamos pensar aí no polo aquático, que é um polo aquático jogado na piscina. As regras vão ser importantes relativas ao meio, né? Que eu vou utilizar. Será que dá para eu fazer um jogo de polo aquático de 1 hora, de 1h30, de 2, 3 horas, como é o futebol americano? Será que os caras aguentariam ficar na água todo esse tempo aí? Então, o espaço de jogo influencia. E as regras características de cada jogo que vão estar relacionadas aos objetivos, à história, né, do jogo. A gente pode tentar fazer uma análise, uma diferenciação. O futebol e o rugby diferenciaram-se porque por uma questão de regra e de interesse das pessoas que jogavam. Uns acreditavam que deveria se utilizar mais as mãos, enquanto outros acreditava que deveria utilizar somente os pés. E aí, tanto que o nome do jogo vai ser futebol, né? Pé e bola. E é o famoso, todo mundo quer jogar, bora jogar esse pé-ball, né? Então, as regras. Se a gente fosse fazer essa recapitulação aí, vocês lembrariam quais são essas características? Volta a tela. Então, as características seriam móvel, né? Terreno de jogo, companheiros, adversários, alvo e regras. São 6 características fundamentais. Pessoal, eu acho que essa é a primeira parte da aula. Eu acho que é suficiente para esse primeiro ponto, e a gente vai seguir na próxima aula a falar sobre essa situação de cooperação e oposição que vai definir essas fases do jogo, tá? Então, por enquanto é isso.